Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da 13ª sessão ordinária desta Câmara, do Egrégio Tribunal do Estado. Sobre a mesa ata da 12ª sessão ordinária, que submeto à aprovação dos senhores conselheiros. Está aprovada a ata. Indago o eminente procurador de contas, doutor João Paulo Giordano Fontes, deseja vista de algum processo? Não, senhor presidente. Com os cumprimentos a todos, doutor Sérgio Rossi, equipe, a todos os presentes, iniciamos a nossa ordem do dia. E eu relato itens 1 e 2, que tratam de instrumentos contratuais da Sabesp, com Nova SB Comunicação Limitada. Antecipei aos eminentes conselheiros relatório e voto que acompanha a instrução. Os pareceres da assessoria técnica, chefia, Procuradoria do Estado e do Ministério Público e SDG, todos pela regularidade dos termos em exame. Assim, eu voto que submeto à discussão e votação. Aprovado. O item 3 são contratos da Fundação para Remédio Popular, FURP, com Power, Segurança e Vigilância. As justificativas e ponderações apresentadas, aí incluídas as que anexou a folha 740 e 751, foram insuficientes para afastar as falhas apontadas pelos órgãos de instrução. Aponta-se aqui vedação somatória de atestados de experiências anteriores para habilitação de interessados, desacompanhada de razões técnicas ou de configuração de excepcional complexidade do objeto, afronta a jurisprudência e a lei. Ademais, a instauração de certame aparelhada com período de defasagem de orçamento estimativo superior a 6 meses é falha suficiente para comprometer a boa ordem, por embaraçar a elaboração de propostas e prejudicar a necessária aferição de compatibilidade das propostas com o preço de mercado. Resultou na subscrição da avença com valor 10,30% superior ao preço referencial. Pela irregularidade da licitação, do contrato, com multa correspondente a 160 UFESPs ao responsável. Está em discussão e votação. Aprovado. Recurso ordinário da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, NESP, em matéria de pessoal. A pedido de vice-conselheiro Renato Martins Costa, recordo que meu voto propunha o provimento do apelo por considerar regular ou razoável aqui o provimento derivado em razão de acesso. A Sua Excelência pediu vista, ouço com muita atenção, já antecipo que acompanho se for contrário ao meu voto. Não, senhor presidente, senhora conselheira, eminentes procuradores, doutores João Paulo, doutor Denis, doutor Sérgio, nosso secretário diretor-geral, todos os presentes. Não, senhor presidente, eu pedi vista apenas que são tantas e tão variadas as situações de quadro de pessoal das universidades paulistas, que eu quis guardar coerência com o meu entendimento anterior sobre temas correlatos. Ele é absolutamente coincidente com o de Vossa Excelência. Fico honrado em poder acompanhar o voto proferido. Muito bem, a honra é minha. Continue em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Peço vênia a Vossa Excelência para retirar o item 5º. É um recurso da Universidade de Campinas. Volto ao gabinete para reestudar. E a palavra é do conselheiro Renato Martins Costa. Com relatórios e votos individualizados, senhor presidente, de 6 a 13. Deferido. Cuidam-se de pregão eletrônico, ATG de preços, contratos e acompanhamento de execução contratual, matéria de interesse da Sabesp, concorrência e contrato do DR, concorrência e contrato da Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Regional, pregão eletrônico e contrato da CPTM, concorrência e contrato aditivos da Secretaria da Saúde. Em todos esses processos, convirjo com a instrução pela regularidade. Em discussão e votação, aprovados os votos do relator. Também com relatórios e votos individualizados de 14 a 16. Deferido. Prestação de contas de recursos repassados em 2010 pelo Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente a várias entidades do terceiro setor e em 2013 pela Secretaria da Saúde, a Irmandade Santa Casa e Misericórdia de Dracena e pela Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Também aqui há convergência no sentido da regularidade, os meus votos acompanham. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. O 17 também é uma questão de pessoal e de universidade, senhores conselheiros. No caso, a admissão de pessoal da Unesp, que foi tida por irregular por decisão proferida pelo eminente conselheiro Antônio Carlos dos Santos. Houve recurso
e a instrução de ATJ e PFE é pelo provimento, enquanto o SDG é pelo não provimento. Eu conheço em preliminar. Conhecido. Eu adianto a Vossas Excelências que eu acompanho a posição de SDG sob o seguinte fundamento. Editada aquela lei complementar em 2008 para a resolução das questões de quadro de pessoal das universidades, nós tivemos uma disposição expressa no sentido de que os cargos que haviam sido criados por resolução e que viessem a vagar seriam extintos na vacância. A Universidade Estadual Paulista, Unesp, deu uma interpretação que, a meu ver, não é a melhor, com todas as vênias da outra Procuradoria da Fazenda e a ATJ, que assim não entenderam, no sentido de que os cargos criados por resolução vagos, quando a lei foi criada, esses não estavam sujeitos a impedimento. Ora, se o impedimento existia no cargo provido na vacância, o cargo vago, que por qualquer circunstância naquele momento não estava ocupado, ele não pode ser compreendido como passível de provimento regular depois da edição da lei. Então, nesse sentido, e com essa interpretação, eu acompanho a SDG e nego o provimento. E havia espaço na lei para essa interpretação? A lei, no dispositivo que interessa, diz o seguinte: as funções autárquicas do subquadro de fundações autárquicas da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Unesp, constantes do anexo 4, todas elas, ficam extintas na vacância. Ponto. Ficam extintas na vacância. Ora, se estava vago... Estava imediatamente extinta. Né? Exatamente. Não vejo espaço para outra interpretação. Não há outra interpretação possível. Continue a discussão e votação. Aprovado. Palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Eu relato inicialmente o item 18, em exame contas anuais do exercício de 2010 da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, SEAD. A TJ, PFE e MPC, todos se manifestaram pela regularidade. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho a instrução e voto pela regularidade da matéria com ressalvas e recomendações. Em discussão e votação, aprovado. O item 19 se trata de uma análise de inexigibilidade de licitação de um contrato, termo aditivo, termo de recebimento definitivo, referente a uma contratação formalizada entre o Centro de Suprimento e Manutenção de Armamento e Munição da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Indústria de Material Bélico do Brasil, INBEL, visando o fornecimento de fuzis. Aqui a declaração de exclusividade de fornecimento foi atestada pela ANBID, Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança. A instrução da fiscalização e da PFE é pela regularidade. A contratada é a única fornecedora no país do armamento adquirido. Feitas essas considerações, acompanho a instrução, voto pela regularidade da inexigibilidade de licitação, do contrato, do aditivo, e conheço o termo de recebimento definitivo. Em discussão, votação, aprovado. O item 20 é um termo de aditamento e ratificação de um convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a FDE e a Prefeitura de Guararema. O convênio já foi julgado por essa corte, julgado regular. A fiscalização e a PFE opinaram pela regularidade do termo. O objetivo do termo foi a suplementação de verbas. Em face do que consta dos autos, eu acompanho a instrução e voto pela regularidade do termo de aditamento e ratificação. Em discussão e votação, aprovado. O 21 é um exame, um termo aditivo, objetivando majorar o valor contratual, bem como prorrogar o prazo de execução do contrato firmado entre o Departamento de Água e Energia, DAE, e o consórcio Intermúltiplas. A concorrência, o contrato, os termos aditivos anteriores foram julgados regulares por essa primeira Câmara. Aqui a instrução da matéria de ATJ e PFE é pela irregularidade da matéria. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e vou discordar da instrução e explico o porquê.
em que pese as manifestações contrárias constantes dos autos, entendo que a matéria comporta aprovação. Os apontamentos lançados durante a instrução dizem respeito à ausência de justificativa para acréscimos de quantitativo e a majoração contratual em patamar superior ao limite de 25%, estipulado pelo artigo 65 da Lei 8666. Com relação às justificativas, o DAE explicou que o incremento nos serviços deve-se à transferência do programa Água Limpa da Secretaria do Estado da Saúde para o DAE, impactando a necessidade de mão de obra demandada no presente contrato. Em razão disso, trouxe planilha de serviço que foi reformulada, dando-se prioridade ao atendimento ao serviço de adequação de projetos, especificação, quantificação de materiais e serviços e ornamentação, no intuito de viabilizar a realização dos procedimentos licitatórios, objetivando a contratação de empresa para a construção de sistema de afastamento e tratamento de esgotos dos municípios. Desse modo, eu entendo que restou justificada a majoração contratual, face às variações das necessidades de horas técnicas. Eu observo também que o DAE demonstrou a vantajosidade da prorrogação contratual. A respeito dos 25%, que é a matéria questionada, da suposta extrapolação dos 25%, foram refiz os cálculos da planilha de folha 4810 e observei que houve um equívoco aritmético de somatória dos valores que encerraram a última planilha da coluna feita pela TJ. A total somatória que totalizou equivocadamente R$ 5.855.345,49, quando o valor correto seria R$ 5.203.384,85. Constato ainda que os cálculos de folhas 48 e 90 foram contemplados apenas os acréscimos, deixando de indicar as supressões promovidas com relação ao contrato original, que constava das folhas 48 e 80, anexo 2, evolução do contrato, os quais somaram R$ 1.113.575,76. Os acréscimos promovidos nos quantitativos, indicados nas planilhas citadas, que totalizaram R$ 5.203.384,85, seguiram reduções citadas de R$ 1.113.575,76, resultando em uma majoração contratual líquida correspondente a 24,64% do valor inicial do contrato, situação presente no momento dentro do permissivo da Lei de Licitações. Feito todos esses cálculos, o meu voto é pela regularidade do 5º termo aditivo. Em discussão e votação. Acompanho, Vossa Excelência, solamente que Vossa Excelência tem que fazer os cálculos no seu gabinete. Foi no meu próprio gabinete lá, os engenheiros do gabinete que fizeram os cálculos. Cumprimento, Vossa Excelência, acompanho o voto. Continue a discussão, encerrar a discussão e votação aprovada. Eu passo para o item 22. Aqui, prestações de contas pertinentes de recursos financeiros repassados no exercício de 2013 pela Diretoria de Ensino da região de Fernandópolis, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Nhandeara, Votuporanga e Associação Fraterna da União de Pais e Amigos de Crianças Especiais. Aqui, a fiscalização, PFE e ATJ pela regularidade, eu acompanho a instrução e voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado o voto da eminente relatora. Com isso, esgotamos as matérias, os feitos da área estadual, com os cumprimentos a doutor Denis Vedova Gomes, eminente representante da Fazenda do Estado. Passamos aos feitos municipais. Indago aos eminentes conselheiros se estão de acordo em que alteremos a ordem do dia, de sorte a privilegiar o exame dos itens 80 e 82, nos quais há solicitação de sustentação oral. Nossa Excelência, estão de acordo? Então, vamos iniciar pelo item 80, de responsabilidade da conselheira Cristiana de Castro Moraes, prestação de contas, repasse da Prefeitura de Guararema à Associação Mogiana de Ações para a Cidadania. Indago se está presente o doutor Carlos Eduardo Calado Moraes, que vai falar pela Prefeitura. O Tribunal cumprimenta a Vossa Excelência, solicita que ocupe a tribuna dos advogados.
eminente procurador terá 15 minutos para suas considerações. E eu devolvo a palavra à eminente relatora. Cumprimento o doutor Carlos Eduardo Gomes Moraes e passo uma síntese do relatório. Em exame e prestação de contas de subvenção referente a repasse efetuado pela Prefeitura de Guararema, Associação Mogiana de Ações para a Cidadania, no exercício de 2013, que objetivou proporcionar apoio às ações voltadas à promoção da cidadania. A fiscalização opinou pela irregularidade das prestações de contas diante dos seguintes apontamentos: 10,02% de todo o valor utilizado pela entidade destinou-se ao pagamento de taxa de administração. De todo o valor utilizado, 87,58% foi destinado para despesa de pessoal, folha de pagamento e encargos. A beneficiária utilizava espaços e locais públicos, não possuindo endereço ou local próprio para desenvolver as atividades relacionadas no relatório. Devidamente notificada, a Prefeitura apresentou justificativas. Também a beneficiária, após a análise, o MPC não selecionou o processo para análise e a TJ e chefia de ATJ se manifestaram pela irregularidade da prestação de contas. O processo constou da pauta do dia 3 de maio. É uma síntese do relatório. Tem a palavra, ilustre advogado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, excelentíssimo conselheiro Dr. Renato Martins Costa, doutor procurador, excelentíssimo Dr. Sérgio Sequeira Rossi, secretário-diretor-geral dessa casa. No caso aqui, primeiramente, quanto à taxa de administração, foi celebrado na data de ontem um termo de parcelamento de débito entre a Prefeitura Municipal de Guararema e a Associação Mogiana, no qual ela se comprometeu a devolver os valores recebidos da taxa de administração em 24 parcelas de R$ 5.178. Eu fiz o protocolo desse expediente agora às 13h38, a devolução que esses recursos serão feitos, a devolução. E na petição eu me comprometi a trazer a original disso tudo no prazo de 5 dias úteis, porque não deu, devido ao apertado do tempo, que foi depois que nós pedimos adiamento, que foi acertada essa questão dessa devolução, não deu tempo de trazermos o original. Mas tão logo a gente apresenta o juízo. Então, quanto à taxa de administração, com a celebração do presente termo de parcelamento, protocolado e trazido, que será trazido aos autos, acho que a questão está sanada com este apontamento. Quanto à seleção da entidade, subvenção e terceirização de mão de obra, a contratação da AMAC, Associação Mogiana de Ação Cidadã, decorreu de um projeto, de um chamamento público de 2011. Esse chamamento público de 2011 ele tinha como objeto a operacionalização de um projeto no município de Guararema chamado Projeto Ação Cidadã. Esse Projeto Ação Cidadã ele englobava várias oficinas ligadas ao CRAS, assistência social, são oficinas de música, artesanato, fanfarra, coral, instrumentos musicais, toda essa assistência social prestada à população. E aqui, dentro com esse chamamento público, 2 entidades compareceram, a AMAC e um instituto. Das 2 que compareceram, foi feita a avaliação das 2 propostas, os 2 planos de trabalho, e sagrou-se vencedora a entidade AMAC. Foi celebrado com a AMAC um termo de convênio. E aqui, eu acho que onde está a grande questão discutida nesse ponto. Equivocadamente, o convênio constou subvenção como repasse feito à entidade. Apesar de ter sido celebrado um convênio de repasses e constar num plano de trabalho, com toda essa descrição nos termos do artigo 116 da Lei de Licitação, o convênio constou a questão subvenção, a palavra subvenção, e os repasses foram efetuados a título de subvenção. Mas, na verdade, não se tratava de uma subvenção, e sim de um convênio celebrado com uma entidade do terceiro setor para desenvolvimento dessas atividades. Essa entidade ela não já existia, não já prestava serviço em Guararema, foi celebrado um convênio com ela para ela assumir e desenvolver essas atividades de oficinas, que são atividades típicas do terceiro setor. Essa entidade é uma entidade de Mogi das Cruzes, que é o município maior próximo a Guararema, que lá ela desenvolve, sim, essas atividades. Publicado o edital do chamamento público, ela veio até Guararema e falou: eu tenho interesse em assumir esse projeto Ação Cidadã, e apresentou a sua proposta, que foi aprovada, e a prestação de contas dela está sendo objeto de análise no presente momento. E aqui tem uma questão peculiar de Guararema,
que, se não serve como justificativa, auxilia a questão de por que fazer um convênio com o terceiro setor para um objeto como esse, que é esse desenvolvimento dessas oficinas desenvolvidas pela promoção social, pelo Fundo de Solidariedade do município. Hoje, aproximadamente 50% do orçamento de Guararema, 80 e poucos milhões de reais, advém de uma liminar judicial para recebimento de royalties. Então, hoje, se pegar a prestação de contas anual do município de Guararema, nós verificamos lá, quase 50% das receitas advém dos royalties que decorrem de uma liminar deferida pela Justiça Federal, para receber esses royalties do petróleo. Se tirar dessa receita, que uma liminar ela tem um caráter precário e pode ser revogada a qualquer momento, o processo, inclusive, está em julgamento no egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o índice de pessoal da Prefeitura Municipal de Guararema estaria muito próximo do limite. Hoje não está, mas estaria muito próximo do limite. E se também esses recursos deixarem de vir, ou por alguma coisa que nem hoje, atualmente, esses recursos que eram na ordem de 5 a 6 milhões por mês, caíram para 3 milhões por causa da crise econômica mundial. Se isso acontecer também, o município não tem condição de tocar esses convênios, de tocar esses programas sociais que lá foram instituídos. E eles foram instituídos porque existia essa margem orçamentária de vinda dos royalties. Se o município usa o dinheiro dos royalties para contrapartidas em convênios, no que pode ser gasto, sobra-se dinheiro para esses convênios sociais, esses convênios que são até em valores elevados, aproximadamente R$100 mil por mês, que o município do Porto de Guararema, de 28 mil habitantes, não teria condições de fomentá-lo. Então, aqui, pretender que nem a douta fiscalização, que todo esse serviço seja desenvolvido por meio de concurso público, traria uma inviabilidade prática dele, porque eu concursaria todos esses oficineiros, todos esses profissionais para dentro da prefeitura, e eu teria uma impossibilidade de mantê-los, qualquer alteração que eu tivesse nos royalties que eu recebo decorrentes do petróleo. E, se for verificado também um plano de trabalho, aqui são cursos que a entidade dá, cursos de fanfarra, cursos de artesanato, cursos de músicas. Guararema tem um evento chamado Cidade Natal, no final do ano, que faz artesanatos com garrafas PET e decora toda a cidade nisso. Então, nós temos ali a capacitação de profissionais, desenvolvimento de atividades, tudo para o lado social, que também, se não fosse esse convênio, não teria como ser mantido. Posto isso, Excelência, é que se pede que seja considerada regular a prestação de contas, principalmente pela devolução da taxa de administração, aqui comunicada, e que seja dada uma orientação e uma determinação aos gestores públicos em, eventualmente, se entender que se trata de terceirização em mão de obra. É o que se requer, Excelência. Palavra da relatora. Perfeitamente. Levando em consideração os argumentos do nobre advogado, principalmente a questão do parcelamento da taxa, eu vou retirar o processo de pauta com retorno ao gabinete e aguardar essa documentação que é anexada aos autos. Portanto, a matéria fica adiada, com os cumprimentos do Tribunal, Dr. Carlos Moraes. Vamos prosseguir. Agora é o item 82. A sustentação foi requerida pelo Dr. Mariano Garcia Rodrigues, indável. Você está presente? Está presente, Sua Excelência? São contas anuais da Prefeitura de Guaratinguetá do exercício de 2014. Os cumprimentos do Dr. Mariano Rodrigues. Transmito a palavra à eminente relatora, a conselheira Cristiana de Castro Moraes. Também cumprimento o doutor Mariano Rodrigues e passo a uma síntese do relatório. Contas anuais da Prefeitura de Guaratinguetá, exercício de 2014. Assessoria técnica pelo setor responsável pela análise do comportamento orçamentário e financeiro dos demonstrativos posicionou-se pela emissão de parecer favorável às contas, destacando que, não obstante o saldo financeiro negativo, haviam despesas escritas em restos a pagar não processados. Diferentemente, na questão que se refere aos índices constitucionais e fiscais alcançados, a assessoria técnica se posicionou pela rejeição das contas em razão da deficiência na aplicação das verbas do Fundeb, limitados a 97,56%.
Aí a chefia de ATJ se manifestou pelo parecer desfavorável. MPC também se mostrou contrário à aprovação das contas, consoante déficit da execução orçamentária, surgimento de déficit financeiro, ausência de liquidez frente aos compromissos de curto prazo e não integralidade dos gastos do Fundeb. A SDG observou de antemão a falta de aplicação dos recursos do Fundeb nessas contas, bem como nas contas anteriores e nas seguintes, agravado pela prescrição de créditos tributários inscritos em dívida ativa e, no que se refere à execução orçamentária, a criação de um déficit financeiro antes inexistente, bem como iliquidez frente aos compromissos de curto prazo. Enfim, a SDG se manifestou pela emissão de parecer desfavorável. O processo também constou da pauta do dia 26 de abril e do dia 3 de maio. Vieram memoriais do meu gabinete, os quais foram devidamente analisados. É uma síntese do relatório. Palavra do doutor Mariano Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, senhores conselheiros, representante do Ministério Público, senhor diretor-geral, nos memoriais que foram juntados antes desta sessão, o município demonstrou que a parcela a ser diferida no ano de 2015, correspondente à diferença apontada do Fundeb de 2,44%, conforme a aplicação de recursos pela UDESP, no ano de 2015, dos recursos, descontando desses 107 a parcela dos investimentos, uma aplicação de 105,75%. Ocorre que realmente assim, os gastos com valorização que deveriam constar na rubrica de 264 mil e outros não foram devidamente separados. Entretanto, a própria dos em 2015 foram efetivamente aplicados no primeiro trimestre de 2015. Assim, em relação à questão do Fundeb, parece ser, com a devida vênia, que essa questão encontra-se superada e houve realmente a aplicação. Em relação ao déficit apontado, ocorre também que a concreta situação financeira do município apresenta-se um ativo financeiro de R$ 44.923.776,30 e um passivo financeiro de R$ 45.302.850,49. Havendo um índice de liquidez imediata apurado pelo setor técnico do tribunal de 0,99%. O que corresponde a uma iliquidez de apenas 0,01%. Entretanto,
houve a pagar que foram cancelados, temos então um paciente 473.096,30, o que vai resultar, na verdade, em um superávit com um índice de liquidez de 1, esse foi apontado. Mas ainda mínimo. E o tribunal poderia dar um parecer pela aprovação das contas, porque já há jurisprudência da casa em que alguns déficits bem maiores do que esse de 0,99, ou melhor, de 0,01, outras contas foram aprovadas com déficits maiores do que esse. Essas me parece que são as questões mais importantes e que foram levantadas pela assessoria técnica. Houve pareceres da casa em que sequer houve referência ao déficit orçamentário. A assessoria técnica econômica e mesmo a assessoria técnica jurídica se referiram tão somente ao problema do Fundeb, a falta de aplicação da parcela diferida, que, como foi explicado, ela realmente ocorreu em 2015, e nem sequer fizeram qualquer referência à econômica, a assessoria técnica econômica deu parecer pela aprovação, e a assessoria técnica jurídica, no caso, apontou tão somente o problema do Fundeb, sem fazer qualquer referência ao déficit. Então, com a consideração e comprovação dos restos a pagar na ordem de 1.800.000 e tanto, na verdade, o município passa a ostentar um superávit de 0,33 e não déficit. Por isso, o município requer que o tribunal dê um parecer pela aprovação das contas de 2014. Palavra da senhora relatora. Considerando a defesa apresentada, eu retiro o processo de pauta mais uma vez para mais uma derradeira análise, né, nessa fase processual. Perfeitamente. A matéria fica adiada com os cumprimentos do doutor Mariano Rodrigues. Muito obrigado. Com reinclusão automática esse processo. Reinclusão na próxima semana. Vossa Excelência sai intimado, portanto, da decisão. Vamos retomar a sequência original dos feitos, e eu me permito relatar, e se Vossa Excelência estiver em conjunto, estiver de acordo, apreciar em conjunto itens 23 a 26. Antecipei os votos, que são pela regularidade dos feitos. Não sei se estão de acordo. Conselheiro Renato parece assentir, conselheira Cristiana também. Portanto, 23 a 26, pela regularidade, nos termos do voto que antecipei a Vossa Excelência, e que encaminho à taquigrafia. Relato 27 a 29 são instrumentos contratuais de interesse da Prefeitura de Sud-Menuti. Relatórios também antecipados. Assessoria ATJ contrária, na mesma linha, a chefia, relembrando decisões proferidas anteriormente por esta Corte. E, realmente, não obstante o esforço da defesa,
os argumentos não afastam a falha central de maior gravidade. Não restou demonstrada a contratação do representante exclusivo dos artistas. Incontroverso nos autos que a empresa beneficiada detinha tão somente as já conhecidas declarações de exclusividade, que são pontuais apenas para esta ocasião. O cenário não se ajusta à hipótese legal, que é o inciso 3º do artigo 25 da Lei de Licitações, sugere simples e indevida intermediação para pagamento de despesas. Portanto, pela irregularidade e na esteira do relatório de fiscalização, voto pela regularidade da execução contratual, objeto do TC 201 de 14. Está em discussão e votação. Aprovado. Peço vênia para retirar o item 30, são as contas da Câmara Municipal de Morungaba, volta ao gabinete para reestudo. Relato o item 31, que são as contas da Câmara Municipal de Itaguaí, e também 32 são as contas do prefeito de... Não, vamos fazer separado. Contas da Câmara, o Ministério Público é pela regularidade com recomendações, o meu voto acompanha, vai na esteira do Ministério Público. Está em discussão e votação, aprovado. Contas do prefeito de Itapura, exercício 2014, assessoria, chefia, Ministério Público favorável, voto acompanha. Em discussão e votação, aprovado. Contas do prefeito de Votuporanga é o item 33. Vou acompanhar a SDG pela emissão de parecer favorável com recomendações e advertências que constam do voto que antecipei. Em discussão e votação, aprovado. Contas do prefeito de Cabralha Paulista, exercício 2014. A instrução é favorável, o Ministério Público também favorável, meu voto não poderia ser diferente, portanto, parecer favorável à aprovação das contas. Está em discussão e votação, aprovado. Recurso ordinário de Pedro Serafim Júnior, ex-prefeito de Campinas, em prestação de contas e recursos repassados à Casa de Apoio a Portadores de HIV/AIDS, Grupo da Amizade no exercício 2011. A instrução parece que é desfavorável aqui no caso, deixa eu ver. Apesar da inicial estar presente, pois é. Aqui falta o interesse de agir. Constate-se que o apelo pretende reformar a decisão que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados, condenando a devolução da quantia correspondente a R$ 15.643, proibindo novos recebimentos. A sentença não alcançou o ex-prefeito, não há caráter punitivo, condenatório, conotação que lhe configure prejuízo, que seria uma condição necessária para conferir-lhe o imprescindível interesse processual para a interposição deste pleito. Eu proponho que não se conheça do recurso. Está em discussão. Conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, Vossas Excelências irão constatar, logo a seguir, num dos processos de minha responsabilidade, tem uma situação parecidíssima, só difere por um aspecto, porque o recorrente é o espólio do prefeito que faleceu. Em Araçatuba, né? E Araçatuba. E eu estou dando exatamente a mesma solução que Vossa Excelência. Mas, para o espólio, não se põe uma questão que me ocorreu agora, que até me valeria de indagar o eminente secretário-diretor-geral nesse sentido. Aqui, claramente, como no caso que eu vou relatar, a Prefeitura tomou as providências que lhe competia, aqui, inclusive, emitiu parecer conclusivo desfavorável, tomou providências. Quem errou foi a entidade. Alguma chance do nome do prefeito, porque ele foi responsável pelos repasses, e parar no rol do TRE, já que ele é o responsável pelos repasses? Porque a nossa proposta, né, senhor presidente, tanto a de Vossa Excelência como a minha no voto futuro, é de não conhecer. Não conhece. Por falta de legitimidade, porque também acho que não tem legitimidade. Mas agora me ocorreu, será que pelo fato da conta ter sido, e ela será, porque ela é assim, irregular, isso traz para o prefeito, ainda que ele tenha zero de responsabilidade, alguma possibilidade de consequência? Como o tribunal, pelo menos no recurso que estamos examinando, acredito eu, está reforçando a ideia de que ele não foi apenado. Aliás, entre isto, deixar esta dúvida no ar, e a certeza, por exemplo, de não dar provimento ao seu recurso no mérito é muito pior.
Talvez seja até mais indicativo da ausência de responsabilidade o não conhecimento. Exatamente. Né? Acho que essa declaração de não conhecimento só favorece, na verdade, o prefeito, Agora, neste caso concreto, me parece. Será que o nosso sistema, senhor presidente, que obviamente são milhares de contas, será que o fato da conta ser tida por irregular joga o responsável no rol dos culpados? No grupo, no rol dos culpados, só a SDG pode nos responder. Eu vou encaminhar à Secretaria de Diretoria-Geral oportunamente. Vossa Excelência entendeu, então, a minha Sérgio Rossi trará preocupação, uma né? resposta. Entendi, sim, é perfeito. Mas, no caso concreto, eu acho que isso atende mais aos interesses do Inteiramente de prefeito. acordo. Inteiramente de acordo. Continua em discussão. Encerrar a discussão e votação. O voto fica aprovado. Não conhece do recurso ordinário de Pedro Serafim Júnior. Item 36, no recurso de Baltazar Pereira dos Santos, dirigente da Taboão Preve. Os elementos trazidos agora demonstram que a escrituração dos valores devidos pela Prefeitura está em conformidade com as normas de contabilidade. Embora remaneça desacerto no lançamento das provisões matemáticas, a falha não ocasionou dano de qualquer natureza. No que se refere aos investimentos, o procedimento contou com avaliação prévia de riscos, seguiu diretriz do plano de investimentos aprovado pelo Conselho Municipal de Previdência. Não houve perdas materializadas com resgates, só variação negativa de rentabilidade dos valores no curso da aplicação. Meu voto conhece do recurso e lhe dá provimento. Está em discussão e votação, aprovado. Recurso ordinário da Prefeitura de Itanhaém, João Carlos Forcel Neto, ex-prefeito do município, matéria de admissão de pessoal. O recurso se enquadra nas hipóteses legais, conheço do apelo. O plenário me acompanha. A proposta, ao final, antecipei o voto, que é um pouco longo, eu me proponho ir às conclusões, que espero esteja correta, que submete a esta coluna da Câmara proposta de provimento parcial, autorizando o registro das admissões temporárias, exceção feita a determinado candidato, por violação do artigo 37, que é a acumulação, com reflexo a exclusão da sanção pecuniária imposta ao senhor João Carlos Forcel Neto. É o voto que está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Mauá, também recursos ordinários de Oswaldo Dias, ex-prefeito, e Francisco Carvalho Filho, ex-presidente do Grêmio Esportivo Mauense. Presentes pressupostos de admissibilidade, eu conheço do recurso, Vossas Excelências me acompanham. O artigo 16 da Lei 420 autoriza a concessão de subvenção à entidade do terceiro setor prestadora de serviços essenciais, naturalmente em situação em que a conjunção de esforços tenha por primordial propósito atender ao interesse público. Em caso de associação esportiva que atua não só no segmento amador, como também em categorias profissionais, a prestação de contas deve conter inequívocos indicativos de relação de identidade entre os gastos e as ações assistenciais. Defesa ao poder público suportar dispêndio com atividades que tenham por inconfessável meta geração de lucro à entidade beneficiária. Não aproveitada a etapa revisional para fins de produção de nova prova, remanesce a prestação de contas do Grêmio Esportivo Mauense, constituído de deficientes atestados de realização de ações de caráter social, o que, nas circunstâncias, desautoriza a aprovação do juízo favorável à aprovação do demonstrativo. Logo de se manter a multa aplicada ao senhor Francisco Carvalho Filho, responsável pela entidade à época da prestação de contas, conforme documentação integrada aos autos. Já o pedido do ex-prefeito Oswaldo Dias, apenado com multa de 200 UFESPs, comporta acolhida, posto que as irregularidades determinantes de reprovação da matéria em primeiro grau ocorreram ao longo do exercício que antecedeu ao início de sua gestão. Portanto, pelo desprovimento dos recursos ordinários do município de Mauá e Francisco Carvalho Pinto e provimento do apelo subscrito por Oswaldo Dias. Está em discussão. Encerrar a discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Matão. Admissão de pessoal realizada pela Prefeitura em 2010. SDG, pela manutenção da decisão, conheço em preliminar, conhecido o recurso. Aqui o que se verifica é a habitualidade do município de Matão na contratação de servidores por período determinado. E também se verifica ausentes elementos que caracterizem situação excepcional, ocorrência de surtos endêmicos, foram negado o registro a 114 atos de admissão temporária ao longo do exercício. Encurto razões e nego o provimento ao apelo. Está em discussão e votação. Aprovado.
Elias Ross Canos, ex-prefeito, Josué Eduardo de Assunção, prefeito do município de Aspásia. Aqui também admissão de pessoal. Conheço em preliminar e os argumentos são insubsistentes. Não socorrem alegações no sentido de necessidade de manutenção de programas de saúde, bem como de terem realizado prévio processo seletivo, ainda que simplificado. Ofensa ao artigo 16 da Lei Federal 11.350. Os recursos não se fazem acompanhados de elementos que comprovam a situação emergencial. Nego o provimento, mantendo em todos os seus termos a sentença recorrida. Está em discussão e votação. Aprovado. Finalmente, a Prefeitura de Itaquaquecetuba também recorre em admissão de pessoal realizada por aquele município em 2012. Conheço em preliminar, conhecido o recurso, eu vou acompanhar a SDG, em que pesa esforço da recorrente, insuscetível a ajustes respeitável decisório. Inobstante determinação constitucional, a Executiva admitiu em caráter efêmero 94 auxiliares de enfermagem, 6 atendentes de consultório e 4 assistentes sociais, em detrimento da readequação e preenchimento do seu quadro pessoal efetivo. Débeis argumentos para justificar a conduta administrativa em curto razões. Nego o provimento, mantida a decisão. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Renato Martins Costa tem a palavra. Em conjunto com relatórios e votos individualizados, 42 a 45. Deferido. Pregão presencial, ata de registro de preços e 3 notas de empenho e acompanhamento de execução contratual. Prefeitura de Franca com multibife, todas com multibife. Aquisição de gêneros alimentícios, o objeto. Pregão presencial, contrato da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente, massa asfáltica. Na instrução, em todos eles foi pela regularidade, os meus votos acompanham. Em discussão e votação, aprovado. 46 a 52, também em conjunto. Deferido. Pregão presencial, atas de registro de preços, contratos. Prefeitura de Suzano, aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para a Secretaria da Educação. Houve representação em face da matéria. A instrução é desfavorável. A disposição de vários itens e poucos lotes não favorece a melhor forma de disputa, especialmente por se tratar de registro de preços para aquisições eventuais e futuras. No lote 1, por exemplo, destinado a massas e biscoitos, foram incluídos leite em pó integral, proteína de soja granulada, batata desidratada em flocos, os quais não são necessariamente comercializados por segmentos do mesmo mercado. O mesmo ocorreu em relação aos lotes 2 e 4. Também não pode ser aceita a conduta da administração contra a divulgação de decisão que não conheceu de impugnação da hora representante, ocorrida somente após a realização da sessão pública do pregão. De se destacar ainda que o motivo que levou ao não conhecimento da mencionada impugnação não tinha respaldo na lei ou no edital, já que este não previa que os documentos de constituição da empresa deveriam acompanhar o apelo. Voto pela irregularidade, julgo procedente a representação, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão e votação, aprovado. 53. Termo de parceria entre a Prefeitura de Cotia e o Instituto Aqua. Reestruturação da gestão de saúde pública naquele município, o objeto. A instrução é desfavorável. Não obstante tenha ficado a critério do administrador a formalização da seleção para a escolha da OCIP, não lhe competia prescindir da apresentação de demonstrativos e parecer técnico, evidenciando que a parceria acarretaria benefícios econômicos para a administração. Quanto às despesas, o cronograma de desembolso, parte integrante da proposta do Instituto Aqua, declinou mensalidades de R$ 1.662.000, exceto em 2 meses do ano que contemplaram um valor superior, R$ 1.772.000. Entretanto, sem quaisquer justificativas, o plano de trabalho levado à imprensa oficial, aliás, mais de um ano depois da assinatura do instrumento, fixou mensalidades equivalentes a R$ 2.564.000. Resta evidente que faltou clareza na explicitação de valores efetivamente ajustados entre o município e a organização. Aqui tivemos 10% de previsão fixa de taxa de administração, embora o projeto técnico fale em reestruturação da gestão da saúde pública em Cotia, a constatação concreta é que aqui ocorreu a contratação de pessoal para a execução do serviço. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável, autos ao Ministério Público. Em discussão e votação, aprovado.
54, pregão presencial e contrato, Prefeitura do Guarujá com Petrobras Distribuidora, fornecimento de combustíveis, incluindo a disponibilização de 4 equipamentos de abastecimento com sistema informatizado de gerenciamento da frota municipal. A instrução está dividida no caso. A matéria fica comprometida pela inserção no objeto do edital, além do fornecimento do combustível, de disponibilidade de sistema informatizado para controle da frota. Nossa jurisprudência já enfrentou o assunto, entendendo que o fornecimento conjunto de combustível e sistema de informática implica o envolvimento de empresas que atuam em segmentos de atividade distintos, não logrando a municipalidade comprovar que a definição do objeto, do modo como foi concebido pela Prefeitura, tivesse propiciado a devida competitividade à disputa. Eu voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs aos responsáveis. Em discussão e votação, aprovado. Relatórios e votos individualizados, 55 a 57. Deferido. São as contas das câmaras municipais de Jundiaí, 2013, e Exaporã e Presidente Venceslau, 2014. A instrução foi no sentido da regularidade, os meus votos acompanham. Em discussão e votação, aprovado. Os 58 são as contas da Câmara Municipal de Andradina, exercício de 2013. A instrução é desfavorável e eu vou acompanhá-la, já que os resultados financeiro e econômico mostraram-se negativos, falta de dotação orçamentária, disponibilidade suficiente para honrar as despesas realizadas no exercício, com infringência às leis 4.320 e de responsabilidade fiscal. Mais que isso, e de caráter bastante reincidente, a ocorrência de excessivos dispêndios com publicidade. Desde 2007, nós estamos apontando gastos excessivos nesse setor. E em 2013, o patamar foi bastante elevado, superando em quase 40%, inclusive, as despesas do exercício anterior. Há também problemas no quadro de pessoal. Comissionados em 2012 eram 16, passaram para 26 em 2013, enquanto os efetivos declinaram de 9 para 8. Com a instrução, eu voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 59 e 60 também em conjunto, senhor presidente. Pois não. Prefeituras de Rafar e Paris, 2014, instrução no sentido da emissão de pareceres favoráveis, os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Continua com a palavra. 61, Prefeitura de Luisiânia, 2014. A instrução foi favorável, à exceção do douto Ministério Público, que verbera problemas com déficit na execução orçamentária, as transferências orçamentárias, recolhimento de fundo de garantia a servidores comissionados e irregularidades na área de pessoal. Inicio com a questão do fundo de garantia. Vou, obviamente, me ater aos aspectos impugnados, já que há convergência em relação aos demais. Fundo de garantia, nós estamos com a constatação de que talvez a jurisprudência da nossa Corte esteja tomando um caminho distinto daquele que é abraçado em nível de TST pela Justiça Especializada. Temos visto com alguma frequência decisões da nossa Corte que se contrapõem às decisões na área do trabalho. Eu tive a oportunidade de relatar anteriormente perante o plenário uma consulta em que o tema foi respondido no sentido da impossibilidade de recolhimento para os cargos em comissão. Numa conversa anterior com os eminentes procuradores-geral, o doutor Rafael Neuber e o doutor José Mendes, suas excelências me procuraram, inclusive vamos conversar especificamente sobre isso amanhã, com uma preocupação bastante pertinente de que talvez estejamos orientando e muitas vezes determinando aos nossos jurisdicionados a tomada de providências que depois são objeto de decisão condenatória à administração pública no âmbito da justiça trabalhista. Então, oportunamente, essa matéria, obviamente, terá que ter um enfrentamento global da parte do tribunal e, no seu momento oportuno, isso ocorrerá. Por hora, me parece que devamos prestigiar o entendimento até então aqui vigente e
eu reitero à Prefeitura de Luisiânia que o Fundo de Garantia para Servidores Comissionados não é de recolhimento compulsório. Porém, não vou erigir esse aspecto a algo que possa contaminar a conta como um todo, considerados todas essas circunstâncias. Quanto ao quadro de pessoal, me parece igualmente que a situação não é grave nem dramática e se resolve com a determinação que a administração formalize as atribuições de empregos comissionados por meio de lei e promova as alterações necessárias a que estes tenham as características de chefia, direção ou assessoramento. O déficit na execução orçamentária ele é pequeno, é de 1,97, e eu registro que, sob o ponto de vista financeiro, esteve totalmente amparado por superávit do exercício anterior. R$ 287 mil contra um superávit de 837 do exercício anterior. As alterações de orçamento elas existiram e realmente desprestigiam o planejamento. Mas como os resultados econômico, patrimonial, orçamentário são equilibrados, me parece igualmente que seria uma demasia a rejeição da conta com base nesse ponto. Assim, eu acompanho a TJ e a SDG e voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão? Encerrada a discussão em votação. Aprovado. Acompanho Vossa Excelência, senhor relator, especialmente, e também na sua preocupação. Me parece de todo oportuno que se harmonize o entendimento desse tribunal às decisões da justiça especializada, que é a justiça trabalhista. Tanto quanto mais possível as nossas decisões caminharem juntos, né, melhor para o jurisdicionado, gera segurança jurídica. Cumprimento Vossa Excelência pela preocupação e já antecipo de antemão que, se eu tiver que votar, eu voto para que se acompanhe, se busque acompanhar a justiça especializada. Que não haverá espaço, né, para a gente ter um entendimento distinto, porque senão... Não ainda que respeitável. É claro, nós vamos trazer insegurança para o nosso jurisdicionado. Né? Exatamente. Conselheira Cristiane. Senhor conselheiro, a matéria me preocupa realmente. Eu sei que dentro do próprio tribunal nós temos posições divergentes aqui, temos julgados divergentes. Conheço a posição do Tribunal Superior do Trabalho, conheço posições divergentes. Entendo que não cabe também pagamento de FGTS a um cargo comissionado, que é de livre nomeação e livre exoneração. Mas eu não fico me pensando aqui na situação. No papel do tribunal, não seria interessante, às vezes, que a orientação de que esses cargos não fossem regidos pela CLT, e sim se fossem estatutários? Pelo regime estatutário. Poderíamos, às vezes, caminhar nesse sentido, o tribunal orientar? Eu acho que seria que aí, servidor estatutário não teria direito ao FGTS. Seria uma forma de... mas nós poderíamos obrigar que os municípios criassem cargos em comissão. Mas, pelo menos, orientar nesse sentido, que avalie a possibilidade de efetuar estudos. A possibilidade existe, Aí é meio, a gente não sabe se sexta-feira é com X ou com S, vamos marcar para quinta, né? O encontro, porque... essa seria uma solução, mas seria viável, né? Para vocês, mas é uma questão que nos municípios em que os comissionados são regidos pelo regime estatutário, não há esse problema, logicamente, não são CLT. É interessante, porque no material do TST colacionado, né, eu pude verificar, inclusive, que até hora extra o TST entende que o servidor comissionado seletista ele tem acesso incondicional a todo o regime, até hora extra. Porque o instituto da CLT, ele foi contratado sob o regime da CLT, ele tem direito trabalhista como todo e qualquer outro trabalhador. É lógico, o TST não pode ir diferente, ele tem que ir nessa linha. É complicada a situação. Acho que nós é que estamos criando problema aqui. Complicado. Até do que acho que a justiça julgar, isso não seria nem a justiça trabalhista, seria a justiça estadual. Porque a relação não é relação da administração com... É administração estadual, não é relação... As informações obtidas também dão conta de que o Tribunal de Justiça não tem nada a ver com isso. Justiça especializada. Especializada. É o que eu acho que não devemos fazer. A informação... O Ministério Público quer contribuir. É interessante. Se Vossa Excelência permite, que é o relator. Evidente. Com licença. Quanto a esse aspecto, acho que até nessa conversa com o Dr. Jair Mendes e o Dr. Rafael vão fazer com o senhor, eu acho que eles têm também alguns julgados do TJ e não são antigos,
que ele tem reconhecido que é competência dele, que haveria uma relação jurídica administrativa, mesmo que o regime geral seja da CLT. Então, tem mais esse ingrediente que vai ter que ser trazido para ponderar, porque existem essas decisões que declinam a Justiça do Trabalho. E outras que aceitam. E outras. A Só situação piorou aqui- o panorama. Isso, o entendimento, o Ministério Público está com essa preocupação de uniformização, mas, de outro lado, a gente tem esse entendimento compartilhado com o tribunal de que é uma relação precária e que não tem sentido. O FGTS ele tem toda a base dele naquela extinção da relação estável que tinha o trabalhador privado também. Então, se você vem na Constituição e traz essa relação precária, não teria por que você manter um instituto que é de assegurar um vínculo trabalhista estável que não mais existe. Então, assim, será algo... Eles estão olhando mais a fundo, acho que o tribunal tem que debater, sim, e tendo sempre em mente tanto a posição do TST quanto a do TJ, para tentar ver qual seria o melhor caminho de orientação e segurança jurídica. Muito bem. Nesse sentido, então, a proposta da eminente conselheira Cristiana pode ser realmente uma solução, né? Sempre como sugestão, né? Porque Como sugestão. Evite, sempre como sugestão. Sempre como sugestão. Eu concordo que não deve se pagar 40% ao FGTS dos comissionados. Entretanto, a minha preocupação é a seguinte: nós determinamos que não pague. Futuramente, essa prefeitura, os funcionários da prefeitura entram na justiça, Claro, a justiça ganha. Então, nós estamos criando dívidas para essa prefeitura, futuras dívidas para essa prefeitura, em função de decisões do tribunal. Isso. Essa que é a minha preocupação. Sim, Na minha, é a nossa. a posição que não é devida, eu acredito que não é devido na minha posição. Mas a minha preocupação é a nossa decisão pode ocasionar. Tenho certeza que dos estudos capitaneados pelo conselheiro Renato Martins Costa sairá uma decisão, uma solução. Cumprimento Vossa Excelência mais uma vez. Está aprovado, portanto, parecer nas contas de Luziana. Muito obrigado, senhor presidente, senhora conselheira, eminente procurador. Com relatórios e votos individualizados, 62 e 63, que são 2 embargos de declaração, um de Pompeia, outro da Fundação do ABC, em atos de admissão de pessoal, que foram confirmados como irregulares quando do julgamento de recurso ordinário. A matéria guarda caráter nitidamente infringente, eu conheço e rejeito ambos. Conhecidos e rejeitados. 64, recursos contra a decisão que julgou irregular de licitação encontrada da Prefeitura de Peruíbe, serviço de obras de readequação, dependências e cobertura da feira de artesanato local. Foi aplicada a multa. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Visita técnica necessariamente realizada pelo responsável técnico da empresa, preço contratado não demonstrado na sua compatibilidade, e a matéria de mérito não comporta alteração. Eu entendo, entretanto, que a multa imposta, neste caso específico, pode ser afastada, tendo em vista que ela já foi igualmente atribuída, em igual valor, no TC 444/2008, contemporâneo ao presente, onde essas mesmas irregularidades foram verberadas. Então, foram 2 contratações contemporâneas, me parece que a imposição de 2 penalidades desse volume para ambas representa uma demasia. A outra já está mantida definitivamente, eu proponho o cancelamento desta. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator com impedimento deste conselheiro. Continua. 65. Recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares convite contrato da Prefeitura de Piraju, assessoria jurídica e administrativa. Não provimento à instrução. Na verdade, é contratação visando a recuperação de crédito junto ao INSS, matéria repetidamente condenada por esta Corte, nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. O 66 é o caso de Araçatuba, que invoquei quando da decisão de Campinas. Igualmente, eu não conheço do recurso ordinário, e aqui, em se tratando de espólio, não há nenhum interesse econômico, efetivamente, do espólio, já que não foi imposta nenhuma condenação de caráter pecuniário ao falecido prefeito. Não conheço. Em discussão, o relator não conhece o recurso. Aprovado. 67, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de repasse da Prefeitura de Itapirapuã Paulista ao Serviço de Obras Sociais em 2010. Recorre o ex-prefeito, que foi multado em 400 UFESPs.
A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui, a matéria de mérito, igualmente, não é afastada. Utilização da entidade privada para exclusiva contratação de pessoal, visando a execução do programa de saúde da família, insuficiência de conteúdo do plano de trabalho, ausência de relatório de atividades, falta de acompanhamento dos encargos sociais. Porém, é considerado o porte do município, a natureza da contratação, a multa, penso, possa ser reduzida ao patamar mínimo de 160 UFESPs. É como voto. Está em discussão e votação. Aprovado. 68, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas, exercício 2011. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Na forma pela qual os serviços médicos foram contratados, não se mostrou adequada. Agrava a situação o fato de que as empresas têm sócios que pertencem ao quadro de pessoal do consórcio. Havia 93 cargos vagos no quadro do consórcio de saúde, sem provimento, e, nos termos bem asseverados por STG, registro que o tribunal não condena a realização de credenciamento, porque o consórcio falou, não, nós fizemos credenciamento, mas com inequívoca demonstração de tratar-se de casos em que a competição é inviável, em que os preços são fixados pela administração e os serviços prestados por todos os interessados que preencherem os critérios de habilitação. Não foi isso que aconteceu. Repita-se, foram contratadas, sob a denominação de credenciadas, empresas com sócios médicos que trabalhavam para o consórcio contratante e que estavam, dessa forma, expressamente impedidos de participar da execução dos serviços. Por fim, peça recursal nada disse a respeito da falta de recolhimento da parte patronal das contribuições ao INSS durante o exercício de 2011. Nego o provimento. Em discussão e votação. Aprovado o voto, relator. 69, recurso ordinário do ex-prefeito de Avaré contra a decisão que julgou procedente uma representação na contratação de uma rádio local para veicular a propaganda da festa do peão. Instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. A contratação é muito pequena, porém, tem 5 rádios no município e não foi dada uma palavra de por que foi aquela rádio contratada em detrimento de outra. Eu nego o provimento. Em discussão e votação. Aprovado. 70, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de repasses da Prefeitura de Acri à Santa Casa de Misericórdia local no exercício 2011. Também foi imposta a multa ao ex-prefeito que recorre. Instrução é divergente. Ministério Público não provimento, SDG provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. O recurso se dirige unicamente à multa. A decisão de mérito foi aceita pelo responsável. Não há indícios de malversação de recursos. Havia uma lei municipal que dispensou, e esse foi o problema de mérito, a prova de quitação de débitos previdenciários como condição de repasse para a Santa Casa. Então, o prefeito estava escudado numa lei de discutibilíssima funcionalidade, porém, penso seja suficiente para retirar a multa que lhe foi imposta. Em discussão e votação. Aprovado. 71, recurso contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de repasse da Prefeitura de Hortolândia à Aliança Revolucionária Jovens em Ação, exercício 2011. Nada menos do que revolucionária. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Falta de adequada identificação das despesas com consignação oportuna que se refere ao recurso, tipo de serviço prestado, finalidade dos materiais adquiridos, principalmente quando a entidade beneficiária possui outros projetos custeados com recursos públicos, como no caso, depõe contra a transparência que a prestação de contas de repasse da espécie requer, em prejuízo à verificação dos resultados positivos trazidos à população com a execução do convênio, bem como a economicidade alcançada. Nego o provimento. Está em discussão e votação. Qual foi o objeto do convênio mesmo? Vossa Excelência sabe dizer? Meio Está vago. só aqui, a né? prestação de contas. Mas é mera curiosidade. Não, o que fariam os jovens eu revolucionários? vou ficar devendo o que faziam os jovens revolucionários. Não estou com o termo de contrato. Na verdade, é aqui. indiferente. Acompanhe o voto de Vossa Excelência. Continua a discussão. Aprovado. A revolução, possivelmente. 72.
Recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de repasse da Prefeitura de Santa Isabel, Associação dos Moradores dos Bairros Nova Santa Isabel e Cruzeiro, no exercício 2012. Não provimento. A instrução conheço em preliminar. Conhecido. O gestor público não indicou a adoção de medidas cabíveis diante da ausência de prestação de contas, bem como da falta de demonstração do adimplemento do objeto pactuado. Nenhuma documentação foi acrescida comprovando providências visando o ressarcimento do valor transferido. Nego o provimento. E é bastante, né? 463 Bastante mil dinheiro. reais. É elevado. Sem discussão e votação, aprovado. Por fim, o 73, recurso contra a decisão que julgou parcialmente irregular a prestação de recurso repassado pela Prefeitura de Osasco à Associação de Pais e Mestres de uma escola municipal no exercício 2012. Conheço em preliminar. Conhecido. A situação já também é enfrentada com apenas um dado diferenciador em relação a outros casos. Os casos iguais são suporte de tarifa bancária com os valores repassados e aquisição de materiais permanentes, né? A Câmara tem superado esses aspectos com recomendação e aqui propõe o mesmo desfecho. Mais grave era a ausência de esclarecimentos quanto a R$ 23.149, que ficaram em aberto. Porém, houve comprovação de que esses valores foram transferidos para o exercício subsequente de 2013 e nele serão devidamente apurados quando da prestação de contas. Assim, eu dou provimento ao recurso. Em discussão e votação, aprovado. E a palavra do conselheiro Cristiano de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, eu relato em conjunto os itens 74 e 75, em exame e representação, formulado em face de pregão 39 de 2013, promovido pela Prefeitura de Itapecerica da Serra, também em análise, contrato, termo aditivo, objetivo na prestação de serviço de transporte escolar de alunos. Aqui no pregão foi incluída a exigência relativa à apresentação pela vencedora, em 2 dias úteis, de certificado de registro e licenciamento dos veículos em nome da licitante. No caso, embora endereçada ao vencedor, a disposição em questão restringe a participação no certame apenas às interessadas que tenham propriedade plena dos veículos. Também aqui a exigência incluída no edital concernente à comprovação de espaço para acomodação dos veículos a ser apresentada em 2 dias pela vencedora do certame. Também entendo que revela-se restritiva. Faço essas considerações, eu acolho as manifestações de chefia de ATJ e MPC, voto pela procedência da representação, irregularidade do pregão, do contrato de termo aditivo, e proponho a aplicação de multa ao responsável no valor equivalente a 200 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Relato também em conjunto os itens 76 e 77. Em exame pregão presencial, ata de registro de preço firmada pela Prefeitura Municipal de Bertioga para a contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para eventos da municipalidade. Também em análise a representação. Aqui eu entendo que houve injustificada aglutinação de itens distintos em um único lote. O lote 1 foi composto de sonorização, iluminação, arquibancada, palco, painéis de LED, sistemas de vídeo, telão, camarote, camarim, grade para evento, portal de entrada e de saída do evento, carreta de trio elétrico, etc. Apenas 2 empresas compareceram à disputa. Igualmente grave, a falha relativa à não elaboração do orçamento básico, discriminando os preços dos serviços dos 5 lotes. Contribui para a decretação de irregularidade dos atos praticados, as exigências relativas à regularidade fiscal de tributos imobiliários, que não guardam relação com o objeto licitado. Também a ausência de previsão de demonstração de irregularidade por efeito de certidão positiva com efeito negativa. Feitas essas considerações, eu voto no sentido da irregularidade do pregão, data de registro de preço e pela procedência da representação, bem como proponho a aplicação de multa ao responsável no valor equivalente a 200 UFESPs. Está em discussão e votação, aprovado. Relato em conjunto também os itens 78 e 79. Todos são termos de aditamento. O item 78, aditamento ao contrato celebrado pela Prefeitura Municipal de Votorantim. E o item 79, termo de alteração firmado pelo Departamento de Água e Esgoto de São Caetano.
Todos os contratos principal já foi julgado irregular, face ao princípio da assessoriedade, eu voto pela irregularidade dos termos. Em discussão e votação, aprovado. O 80 eu já relatei, relato 81. Prestação de contas da Câmara Municipal de Pinhalzinho, relativo ao exercício de 2004. Encaminhei previamente o relatório e voto a Vossa Excelência, acompanho as manifestações favoráveis à TJ, chefia MPC e voto pela regularidade com ressalva. Em discussão e votação, aprovado. O 82 também já foi relatado, relato 83. Contas anuais do município de Cristais Paulista, referente ao exercício de 2004. Toda a instrução, a TJ, MPC e SDG, pela emissão de parecer desfavorável. Aqui as contas encontram-se comprometidas em razão dos gastos com pessoal. A administração não procurou reduzir tais despesas, mesmo depois de ter sido alertada a partir do último quadrimestre de 2013, cujas contas, inclusive, receberam a emissão de parecer desfavorável exatamente pelos gastos verificados. Segundo a inspeção, desde o encerramento do exercício anterior, quando a despesa com pessoal representou 57%, a Prefeitura deveria ter promovido a redução, o que não fez. Além de não ter feito a redução, o que observou aqui? Aumentou esses gastos com a nomeação de 13 servidores comissionados, 38 por prazo determinado, um servidor efetivo, pagamento de horas extras. Feitas essas considerações, eu acompanho a instrução e voto parecer prévio desfavorável. Em discussão e votação, aprovado. 84. Contas do município de Serquilho, exercício de 2014. A matéria foi avaliada por ATJ e por SDG, que são pela emissão de parecer favorável. O MPC divergiu pela pressão de rejeição das contas. Aqui eu entendo que a administração de Serquilho cumpriu formalmente os principais aspectos da gestão administrativa, orçamentária e financeira avaliados por essa Corte. No caso questionado pelo MPC da execução orçamentária, houve um déficit de 5,29%. Muito embora o resultado da execução orçamentária tenha influenciado diretamente o agravamento do déficit financeiro, o fato é que esse saldo negativo se mostrou inferior a um mês de arrecadação, de acordo com a jurisprudência dessa Casa. E, bem como isso, o desequilíbrio do período pode ser revertido. E nessas questões, eu vou acompanhar a TJ e a SDG e vou propor a emissão de parecer prévio favorável às contas de Serquilho. Em discussão, em votação, aprovado. 85. Recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou irregulares termos aditivos firmados pela Prefeitura de Amparo. MPC pelo não provimento e preliminar recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, a Prefeitura de Amparo firmou o contrato para a compra de produtos alimentícios para o período de 6 meses. Prorrogou o contrato por mais 6 meses, sem demonstrar a vantajosidade da prorrogação e ainda realizou o reequilíbrio financeiro do contrato, um realinhamento de preços em índices superiores à evolução de preço dos insumos contratados. Incurto razões e nego provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. 86, recurso interposto pela ex-prefeita do município de São Joaquim da Barra contra a decisão que julgou irregular uma matéria apartada e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. A matéria aqui tratada diz respeito ao pagamento de horas extras com habitualidade e grande quantidade de servidores. SDG pronunciou no sentido de que as razões recursais vieram desacompanhadas de meios probatórios aptos a respaldar a necessidade de pagamento de horas extras de forma habitual, concluindo pelo não provimento. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No caso concreto, a inspeção destacou diversas situações em que houve o pagamento de sobrejornada a servidores, exercendo diversas funções em diversos setores, em montante muito superior ao limite legal. Penso que as razões de recurso destituídas de documentação correspondente se mostraram genéricas e insuficientes. Voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. 87, recurso interposto pelo ex-prefeito de Barueri contra a sentença que julgou irregular matéria apartada das contas de 2010 a respeito de contratação de shows artísticos. SDG pelo não provimento, em preliminar conheço do recurso. O plenário também conhece.
Aqui, no mérito, a situação é a mesma. As declarações de exclusividade apresentadas nos autos referem-se somente à data do evento. Nessas condições, o meu voto pelo não provimento do recurso. Em discussão e votação, aprovado. 88, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Taquaral, pleiteando a reforma da sentença que julgou ilegais admissões temporárias de professores e agentes comunitários de saúde. MPC e SDG pelo não provimento. Em preliminar, conheço do recurso. O plenário acompanha. No mérito, em relação aos cargos de professor, não restou demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público nas contratações. Ademais, o quadro permanente conta somente com 4 professores efetivos, de um total de 50. No tocante ao agente comunitário de saúde, relembro que o artigo 16 da Lei Federal 11.350 veda expressamente a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde, excetuando unicamente a hipótese de combate a surtos endêmicos, não havendo nos autos a demonstração de sua ocorrência. Encurto razões e nego provimento. Em discussão e votação, aprovado. O 89. A pedido de vista deste conselheiro, já antecipo para facilitar o seu trabalho que vou acompanhar o seu voto. É um recurso ordinário interposto pelo senhor Odécio Rodrigues da Silva, prefeito municipal de Lourdes, contra a decisão da qual julgou irregular licitação na modalidade de convite e contrato decorrente, que objetivou a aquisição de um ônibus urbano destinado ao transporte de trabalhadores. SDG manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para fim de cancelar a determinação de devolução do valor pago pelo ônibus, mantendo-se a irregularidade do contrato. Em sessão de 5 de abril, os autos constaram da pauta, foi pedido vista pelo presidente da Câmara, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, antes de ouvir Vossa Excelência, eu peço licença para consignar que o pedido de vista me possibilitou uma nova análise dos autos praticados. E, assim fazendo, pude verificar que a matéria não comporta acolhimento. Não restou justificada, na ata de abertura do convite, a impossibilidade de se obter, no mínimo, 3 propostas válidas, ou a repetição do convite, nos termos dispostos na Lei 8666. Ainda o montante despendido com a manutenção do veículo mostrou a precariedade em que se encontrava o bem adquirido, o que poderia ter sido evitado caso houvesse sido feita a devida vistoria técnica no momento do recebimento do ônibus pela administração, o que demonstra um absoluto descaso no trato do dinheiro público. O veículo foi comprado por R$ 25.500 em 2008, e apenas um mês após, a Prefeitura de Lourdes despendeu o montante de R$ 14.428,70 com manutenção, representando aproximadamente 57% do custo da obra. E, segundo as instruções, de 2008 a 2010, foi despendido mais uma quantia de R$ 44 mil com o veículo. Não bastasse essas despesas com manutenções, eu verifico que a compra em exame causou mais prejuízo ao erário, na medida em que, além das despesas anteriormente citadas, o ônibus foi vendido anteriormente pelo irmão do prefeito, o senhor Alcides Antônio Rodrigues da Silva, ao senhor André Magalhães Medeiros, na data de 28 de janeiro de 2008, pelo valor de R$ 15.500, sendo que, após 15 dias, esse último, o comprador, vendeu o mesmo ônibus para a Prefeitura de Lourdes, agora no valor de R$ 20.500, com valorização de R$ 10 mil em desfavor da Fazenda Municipal, restando inexplicável a ponte realizada entre o irmão do prefeito e o cidadão que adquiriu o bem para poucos dias depois vender à municipalidade. Feitas essas considerações, meu voto agora é pelo não provimento do recurso. Eu já havia antecipado que acompanhava Vossa Excelência, seu voto original, e com mais razão acompanho agora. Continue a discussão e votação, conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, nós não podemos fazer isso na decisão, não é? Porque representaria um agravamento em relação ao quanto decidido em primeira instância. Mas Perdão, Excelência, me parece que não é recurso. Né? Ah, sim, é recurso. Mas eu pediria ao doutor João Paulo que estudasse a possibilidade de, pelo Ministério Público de Contas, né,
fazer uma comunicação formal, não sei nem se já houve qualquer tipo de apuração, do ponto de vista policial, do Ministério Público, mas me parece que a matéria comporte uma averiguação mais detalhada da conduta que permeou tudo que foi feito ali, que parece que não tem nada que se sustente, né? Conselheiro, o voto de primeira instância requer que a comunicação ao Ministério Público Estadual. Já requer. Então tá ótimo. Eu pensei que, como não tinha reparado isso, eu pensei que nós estávamos impedidos de fazê-lo. Há alguma condenação em dinheiro aqui? Devolveu os 25.500. Devolveu? Devolveu o dinheiro que foi pago, os 25.500, e mais agora e a multa também. Isso não seria apropriação indébita, não? Quer dizer, devolve o dinheiro e pega o ônibus ou o que sobrou dele, porque isso é de 2010, e dá para o proprietário que vendeu? Para não caracterizar enriquecimento ilícito do município, né? O que eu considerei aqui é o seguinte, foi até proposta da STG, meu primeiro voto, era que não devolveria o dinheiro, tendo em vista que o ônibus estava no município. Mas eu acho que o prefeito tem que ser devolvido esse dinheiro, porque, na verdade, o ônibus ele causou um enorme prejuízo ao município. Inicialmente, pelo que consta dos autos, o ônibus deveria valer, quiçá, 10 mil. Não se sabe se ainda é menos que isso. E um ônibus que valeria 10 mil ainda teve gastos de 14 mil. Ou seja, essa compra causou tamanho prejuízo ao município que esse dinheiro tem que ser devolvido. A condenação está bem adequada, então. Vossa Excelência concorda? Está bem. Então, nos termos do voto da relatora, aprovado. Relato agora o item 90. Recurso ordinário interposto pelo município de Guarulhos em face da sentença que julgou ilegais alguns atos de admissão de pessoal em razão do acúmulo ilegal. Aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. SDG pelo provimento parcial. Eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito, os argumentos trazidos pelo recorrente, nessa fase processual, comportam acolhimento parcial. No caso da admissão de Agenilson Gomes da Silva, verifico que o exercício acumulado de 2 cargos privativos à saúde respeitou a Constituição Federal, uma vez que a compatibilidade dos horários restou demonstrada. Quanto às demais admissões impugnadas, os elementos que instruem os autos desautorizam afastar de plano a concomitância de 3 vínculos funcionais, cuja acumulação é vedada constitucionalmente. Encurto razões e acompanho o SDG pelo provimento parcial. Em discussão? Em votação? Aprovado. Conselheiro, eu acho que, além do provimento parcial para reformar, para registrar a Genilson Gomes da Silva, também proponho que seja afastada a sanção pecuniária aplicada ao prefeito. Perfeito. Continue em discussão e votação. Aprovado. 91. Recurso ordinário interposto pelo município de Santa Adélia contra a sentença que julgou irregulares a admissão de pessoal, negando respectivos registros. O juízo de irregularidade fundamentou-se na descaracterização da situação excepcional e emergencial para as contratações temporárias. STG entende que o recurso merece ser parcialmente provido. Em preliminar, conheço do recurso. O plenário também conhece. No mérito, conforme relatório que encaminhei previamente a Vossas Excelências, também voto, com a documentação apresentada, eu entendo que parte das admissões temporárias em exame, que se destinou a suprir as ausências transitórias de professores em virtude de licenças e afastamentos, agora demonstrados, bem como as funções para exercer coordenação e direção, encontram-se regulares. No tocante às demais admissões, as razões apresentadas pelo recorrente não conseguiram comprovar a necessidade temporária de excepcional interesse público. Diante do exposto, eu acompanho o pronunciamento do STG, voto pelo provimento parcial do recurso interposto para fim de julgar regulares as admissões das senhoras Cristiane Caione Gonçalves, Janaína Aparecida Rigoletto, Marisa de Fátima Cavalini, Márcia Marques, Adriana Regina Populi, Isabete Vidal Sandrin, Rosângela Mara Magalhães e Catrine Rossi, determinando os respectivos registros, mandando no mais a decisão recorrida. Em discussão e votação, aprovado. 92, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Santa Fé do Sul, diante de sentença que julgou ilegais contratações de 114
temporários efetivados em 2011. Foi aplicada multa ao responsável, tanto MPC pela SDG pelo não provimento. Aqui, em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido. E, conforme anotado em primeira instância, existiam 84 cargos vagos no quadro funcional do município, e esse contratou 114 temporários. Reiteradamente, a situação tem acontecido reiteradamente. Eu encurto razões, voto pelo provimento parcial, somente para reduzir a multa para 160 UFESPs. Em discussão e votação, aprovado. 93, agora, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Ilhabela contra a sentença que julgou irregular prestações de contas, condenando a beneficiária a não mais receber subvenções sociais, além de aplicar multa ao prefeito de 200 UFESPs. Condenou a matéria o fato de que os recursos foram destinados à remuneração de funcionários que trabalhavam nas escolas, caracterizando bula o artigo 37 da Constituição Federal. MPC pelo não provimento, em preliminar conheço do recurso. Conhecido. No mérito, não vejo como conferir regularidade à prestação de contas apresentada, uma vez que os recursos repassados foram aplicados no custeio da mão de obra contratada pela APM, prática que afronta o disposto no artigo 37 da Constituição Federal. Feitas essas considerações, meu voto é pelo provimento parcial, mantendo o juízo de irregularidade da prestação de conta, mas afastando da razão de decidir a condenação imposta à beneficiária de não mais receber subvenções sociais, bem como aplicação de multa ao responsável. Em discussão e votação, aprovado. E o 94 também trata-se de um repasse à PM. Agora é um recurso interposto pelo ex-prefeito de Sul de Menuti contra a sentença que julgou irregular a prestação de recursos repassados à PM. Também foi aplicada a multa de 200 UFESPs, SDG pelo não provimento, em preliminar conheço do recurso. Conhecido. No mérito, aqui também observo que a totalidade dos recursos repassados foram aplicados em pagamento de salários, encargos sociais, em afronto ao artigo 37. Aqui também vou propor a mesma solução, provimento parcial, para fim de afastar a pena pecuniária, e somente aqui, porque aqui não houve a suspensão. Não houve suspensão nem devolução. Então, só Nesse cancela a caso, multa. não, é Pois só não. a multa. Em discussão e votação, aprovado o voto da relatora, encerrada a matéria constante da ordem do dia, indago ao procurador de contas, doutor João Paulo Fontes, deseja vista. Nenhuma decisões. Excelência, o MPC requer a vista do item 21 e deixo de pedir do 89, uma vez que a excelentíssima conselheira já informou que o voto já conseguindo o envio dos autos ao Ministério Público, que seria Estadual. aquele que o conselheiro Renato suscitou. Perfeito. Então, vista do item 21, vai ao Ministério Público. A palavra aos conselheiros. Conselheiro Renato Martins Costa. Só eu consegui o objeto da Aliança Revolucionária, senhor presidente. Opa, vamos ver, qual que é? Aqui, eu vou ler como está escrito. O objetivo geral do projeto é construir o objeto do presente, estou lendo como está escrito. A prestação de serviço administrativo, educacional, compra de lanches, kits para professores, alunos, formação inicial e continuada de professores, desenvolvimento humano, exercício da cidadania por meio da conclusão do ensino fundamental, qualificação profissional, desenvolvimento de experiência de participação cidadã de jovens de 18 a 29 anos. É esse o objeto. Bastante amplo. Não parece muito revolucionário, né? Ainda bem. Está encerrada a sessão.